Acre, são 7 horas e 23 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento. Presidente, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. A senhora sempre nas lutas, nas batalhas. Agora, uma coisa que é difícil de falar aqui, que eu nunca falei, pelo menos até onde eu lembro, é que a senhora está chegando de viagem, né? Chegou de viagem, chegou de Brasília, foi para uma reunião da CNT. CNTE? É a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O que a senhora tratou por lá? Que novidades que a senhora traz? Eu sou diretora dessa confederação. É diretora? Diretora, e a gente tem feito um trabalho no Congresso, lutando para aprovar o novo Fundeb, porque o Fundeb ele tem fim este ano. E já está um debate, já tem o relator e tudo do projeto de lei, e que ele se transforme num fundo de manutenção da educação básica permanente, que não tenha a cada, 10 anos fazer um fundo novamente. E está em debate aumentar os recursos do Fundeb, aumentar a quantidade percentual do governo federal de responsabilidade com a educação básica para garantir uma melhor valorização aos profissionais em educação. Esse que tem fim esse ano, durou quanto tempo, a senhora lembra? Não me recordo. Negócio de data não é comigo. Tá, mas a nova proposta é que ele não tenha mais prazo de validade. Ele seja permanente, porque fica nessa insegurança. E a única fonte pagadora dos trabalhadores em educação é o Fundeb. É claro que eles estão colocando algumas coisas que vão nos prejudicar. A exemplo que o gasto será somente 70% dos recursos para pagar funcionários e professores. No mínimo 60% já é garantido aos professores, resta somente 10% aos funcionários. Nós estamos discutindo que assim não dá. Como é que vai ter valorização aos funcionários de escola se fechar somente em 70%? E qual é a proposta de vocês? Queremos manter no mínimo os 60% e deixar como é hoje a estrutura. Aumentar o volume deste fundo, para que realmente possa pagar o piso do magistério, porque o valor que tem hoje não é possível, pagar um piso aos funcionários de escola, porque a LDB diz que todos nós somos profissionais em educação e o piso deve ser aos profissionais em educação. Presidente, eu vejo muito blá, 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 muita conversa, aí muito discurso furado, muitas vezes, que se diz, a educação não é gasto, é investimento. Sim. Mas aí eu vejo os professores brigando, lutando, tentando fazer greve, tentando melhorar a educação, tentando melhorar o ensino, o que na prática não é. Eu gosto sempre de corrigir, nós não brigamos. Nós reivindicamos os nossos direitos. Mas não deixa de ser uma briga, porque vocês estão tentando melhorar. Infelizmente, a sociedade, o próprio poder público vê como uma briga, mas não é uma briga. Uma briga seria se nós estivéssemos nos agredindo fisicamente. Não, nós estamos fazendo uma disputa de uma pauta, de um direito, que se a gente não fizer isso, nós não vamos levar nenhum direito, nem manter direitos. Mas quando eu falo em uma briga, eu estou falando para uma briga para o bem. Porque quando se fala, nós não gastamos com educação, investimos, não havia necessidade de vocês estarem lá pedindo. De forma nenhuma. Porque se é investimento, eles deveriam já, de pronto, ver que deveriam atender. Por quê? Porque é o investimento necessário. E a própria Constituição fala que tem que ter reposição inflacionária anualmente, mas infelizmente as leis só estão no papel. Para você garantir o seu direito da Constituição, você tem que fazer movimentos, você tem que pressionar para poder garantir este direito. Todo ano já deveria automaticamente ter uma reposição inflacionária. Todo ano não precisaria a gente cobrar o reajuste do piso do professor de magistério. Mas, infelizmente, ela não funciona. E estamos aqui também para tratar da database. No Acre, a gente estava aí ainda continuamos numa luta grande para garantir pelo menos o auxílio alimentação aos trabalhadores em educação, uma vez que o Estado ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Já tivemos algumas conversas, negociações, tivemos uma última agora no dia 2. O governo está apresentando... Qual foi essa conversa do dia 2? Foi negociação, para fechar a negociação que está desde 2019. Já estamos. Mas foi direto com o governador? Não, o governador montou um conselho político para fazer essas negociações. E nos apresentaram um auxílio alimentação de R$ 350. Nós estamos reivindicando 500, estamos ainda mantendo a pauta dos 500. Ficaram de fazer uma consulta dia 11 na PGE,
para poder entregar uma proposta já concluída. Vão verificar se pode pagar auxílio alimentação aos diretores, porque eles têm um salário à parte, né? Quem recebe gratificações. Mas no nosso entendimento, o auxílio alimentação é para todos que estão na rede. Independente, para nós não existe essa necessidade de fazer uma consulta, a PGS e o gestor da escola, o coordenador que recebe gratificação, recebe ou não. Porque no nosso entendimento, todos podem estar recebendo este auxílio alimentação desde que esteja dentro do recurso do Fundeb, que ele vai ser pago com os 40% do Fundeb. Não pode gastar os 60% com auxílio alimentação, que ele é rubricado exclusivamente a salários de professores. Então, estamos aguardando, esperamos que tenha acessibilidade e aumente de 350 para os nossos 500, que há uma discussão, inclusive de outras representações, 15% do que se recebe. Quando vocês insistem nesses 500... É porque os 350 não chegaria aos 40%? Não, 40% é o recurso do Fundeb, que é dividido em 60 a 40. Eles só podem pagar o auxílio dos 40, não pode pagar dos 60, porque o 60 é rubricado exclusivo para salário de professor. Entendi. Então, assim, nós tínhamos uma pauta que estava oferecendo 15% de reajuste. Só que 15% de reajuste aos funcionários de escola não dá R$ 250. Aos professores provisórios, chega a R$ 324 se for 15%. Portanto, é muito mais interessante e mais vantajoso ter em valores de R$ 500, porque dá um ganho compatível para todo mundo e de forma uniforme. Não tanto fica para o provisório quanto para o permanente. Isso, porque senão vai ficar assim, uns ganham um valor, outros ganham outro valor. E auxílio alimentação é um valor unificado para toda a categoria. Então, a gente está ainda para fechar no dia 11 as negociações, esperamos que isso possa acontecer. Nós havíamos marcado um acampamento no dia 2 na Secretaria de Educação, conseguimos fazer uma conversa com o secretário, que marcou uma reunião no dia, justamente no dia 2, para abrir as negociações, porque o negócio estava muito tenso entre o sindicato e o governo, porque nós não abrimos mão de cobrar o direito. E aí nós suspendemos este acampamento que seria para hoje. Como o governo ficou de entregar uma resposta no dia 11, nós adiamos novamente do dia 6 e a categoria ficar aguardando. Pós dia 11, nós vamos fazer uma convocatória de uma assembleia para apresentar a contraproposta que o governo vai nos entregar. Porque nós só podemos dizer assim para o governo, nós aceitamos depois que for deliberado pela categoria. Então, depois do dia 11, nós estaremos convocando a categoria para fazer uma assembleia deliberativa. É isso que eu ia perguntar. Dia 11, o governo entrega a proposta, aí reúne a categoria, apresenta a proposta do governo, aí depois volta para o governo para poder falar o que a categoria deliberou. Aí nós documentamos para o governo, o sindicato assina, porque o único sindicato que pode assinar convenções coletivas database é o Sinteac, que tem o registro. É o único que pode representar a nossa categoria. Existem outros fazendo conversas, como o CODEP. CODEP não representa ninguém para negociar nada. O Simproac também não tem registro para assinar nenhum tipo de negociação. Só o Sinteac. Portanto, a nossa categoria será convocada para uma assembleia e deliberar a contraproposta. Lá também vai estar a questão do prêmio de valorização profissional, que é outro problema. É uma outra situação. Nossa pauta era incorporar, mas o governo até anunciou que ia incorporar, mas depois a equipe disse não pode, governador, porque se incorporar tem que pagar os aposentados. Aposentados não recebia, VDP não recebe, portanto, inviabilizou essa incorporação, o governo quis mais incorporar. Nós mantivemos o prêmio, mas pedimos 50%. Essa questão da VDP, como é que ficou? Não, ela está mantida, inclusive já foi publicado o decreto. Conversei com o professor Mauro, ter 50% fixa, sem passar pelos critérios, certo. E no final do ano pagar os outros 50%, aí passando pelos critérios pela avaliação. Foi também decidido junto com a categoria? Sim, apresentamos para a nossa categoria a proposta. E ficaram satisfeitos? Bem, passei em tudo que foi escola, onde estava tendo a formação dos professores, todos concordaram. Isso é bom porque já tem a garantia de 50%. Claro. O professor Mauro ficou de verificar, também no dia 11 vão estar entregando esse posicionamento. Aí tem outras pautas que nós temos, como a equiparação salarial dos provisórios com efetivos, a contratação dos concursados. É uma pauta extensa, inclui os assistentes,
no prêmio de valorização, que eles não estão incluídos, né, que a VDP, eles também merecem, trabalham, contribuem, receber. Mas esta outra pauta, no momento, elas não ficaram sendo debatidas porque o Estado está ultrapassou o limite. Reajuste percentuais também fica fora, por isso nós estamos pedindo auxílio alimentação, mas não estamos retirando da pauta. Toda a nossa pauta, ela continua para ser negociada. Vamos ficar aí lembrando que o auxílio alimentação, ele não se estende aos aposentados. Nós estamos colocando dispositivos, pedimos que eles colocassem que este auxílio alimentação, ele tem um tempo, até agosto, dando um prazo para o Estado se adequar à lei de responsabilidade fiscal, para que possa dar em percentuais, para que aposentados também possam receber. Aposentado hoje gasta praticamente 70% do seu salário com o plano da Unimed e com a medicação. São merecedores, estão também precisando ter um reajuste nos seus salários. Portanto, ele tem fim. Se ele não tiver um fim, não tiver um prazo, e pondo o governo para reajustar a lei de responsabilidade fiscal, eles não vão ter um reajuste. Então, está esse dispositivo, ficaram de ver como podem estar fazendo, alega que não dá, porque não sei o que, não. Mas se não tiver essa garantia, aposentado não tem como ter um reajuste. Presidente, pelo que eu já pude observar aqui, apesar de poucos, mas parece que já tiveram alguns avanços mínimos, já existe uma mas já proposta. Tiveram alguns avanços. Uma contraproposta, né? Tem melhorado a relação do Sindicato da Educação com o governo do Estado? Eu sempre digo, eu sempre tive uma ótima relação com os governos, porque o papel do sindicato é buscar garantir o direito do trabalhador. Infelizmente, os governos não compreendem isso e nos colocam como se fôssemos inimigos. Nós não somos inimigos de ninguém, nós somos uma representação de sindicato que temos que lutar pelo direito do trabalhador. Compreenderam que o único sindicato que pode realmente negociar o Sinteac, então a gente nos chamaram para retomar as negociações. Tem uma informação de que as merendeiras vão fazer uma manifestação em frente à prefeitura hoje pela manhã. Não é hoje, não. Não é hoje? Não, é dia 16. Dia 16? Não só as merendeiras. Qual é a reivindicação das merendeiras? Olha, as merendeiras hoje elas recebem abaixo do salário mínimo. Elas e as assistentes e auxiliares de creche. Elas estão numa luta, o sindicato fez uma convocatória da Assembleia, deliberaram uma paralisação, só que a CEMURB também tinha feito. A prefeita entrou no Tribunal de Justiça do Acre, já tornou ilegal, sem nem acontecer. Já tornaram agora a prática do Tribunal de Justiça do Acre, nem é deliberada a greve, nem acontece a greve, já se torna ilegal. E aí o sindicato reuniu com elas no dia de ontem, estamos chamando... Você acha que a justiça está sendo injusta? Muito injusta com os trabalhadores e atendendo a vontade pessoal. Do patrão. Do patrão, porque isso é uma vontade pessoal do patrão, impedir o direito do trabalhador reivindicar o seu direito. E aí a gente vai fazer uma mobilização dia 16, 8 horas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. Hoje, às 18 horas, tem uma vigília em frente à Prefeitura. Portanto, os professores, as merendeiras, assistentes, os funcionários da educação do município de Rio Branco estão convocados. A concentração vai ser em frente ao Sinteac, ali na Marechal Deodoro. Hoje, às 18 horas, para uma vigília na Prefeitura de Rio Branco. É inadmissível que se pague menos do que um salário mínimo a um servidor. E isso acontece na Prefeitura de Rio Branco. Então, aqui fica o recado. Prefeita, a senhora sobreviveria com menos de um salário mínimo para sustentar a sua família, para pagar a luz, para comprar o gás. Então, reveja a sua posição. São mulheres trabalhadoras, dedicadas a fazer merenda. E merenda na prefeitura, é bom que se diga, é de qualidade. É almoço mesmo, é comida mesmo. Não é servir um suquinho com a bolacha, não. Elas cozinham, elas são cozinheiras. Fazem uma excelente merenda, portanto, merecem ser valorizadas. E eu vou dar uma sugestão, que eu falo demais. Façam entrevista nesse mês de março só com as mulheres. É o mês onde nós vamos tratar da condição de mulher, já parabenizando todas as mulheres, já somos guerreiras, só em nascer nós já somos guerreiras. Porque nós já nascemos numa conjuntura desfavoráveis para nós na sociedade. Por que desfavoráveis? Claro, os melhores salários das mulheres que trabalham na rede particular são dos homens. Exercem a mesma função, mas recebem o menor salário. As condições de trabalho para nós também são uma das piores. Ainda temos uma sobrecarga de cuidar de vocês, homens, de cuidar da família, de fazer todos os trabalhos domésticos. Ainda dá conta de ser profissional
no mercado de trabalho ganhando menos. Rosana, agora eu vou falar na linguagem bem popular. Agora, achar um homem que dê com você, minha irmã, é meio difícil. Algo que você queira acrescentar que a gente não tenha falado aqui? Que as servidoras da educação da Prefeitura de Rio Branco, hoje às 18 horas, concentra num Sinteac para fazer a vigília. Dia 16, 8 horas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. E temos uma agenda nacional, que é o dia 18, é a luta pelo novo Fundeb. É uma paralisação no Brasil todo e essa mobilização a gente vai começar a intensificar a partir da semana que vem. É uma luta pela nossa fonte pagadora de nossos salários e pela valorização e a qualidade da educação no país. 7 horas e 39 minutos, eu olho para a Rosana, eu acho que às vezes é um homem, um guerreiro preso no corpo de uma mulher. 7h40 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco Mas eu sou mulher, viu? Não, claro, isso não tenho nenhuma dúvida. 7h40 e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser e haverá adquirir, nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Um final de semana abençoado, de muita paz, muita tranquilidade e sob a proteção de Deus, é claro. A gente volta. Bom final de semana e até segunda.